simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo das bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia tudo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é o grande amigo que nós temos, e confiando nesse grande amigo, né, nós sabemos que nós podemos falar com Ele, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, e nós temos vivido dias muito complicados, né, meus irmãos? Os irmãos sabem, e aqui em Marataízes nós estamos numa situação muito difícil, de muitas pessoas doentes, e hoje nós gostaríamos de orar, né, especificamente pela vida da Fanny, a Fanny, que é irmã de Valdemir, mais uma irmã de Valdemir, né, com doente, foi transferida hoje para um hospital em Cachoeiro. O Ademilson, que é o sogro da filha de Carlinhos, que também está doente, foi transferido para um hospital na Serra, na tarde de hoje. Pelo meu irmão Paulo, que está lá na Bahia, chegou do mar, passando mal também, está medicado, está lá no repouso, em casa, mas com os cuidados médicos. Orar também pela Carla, que está enferma e o pai dela não resistiu à doença também, faleceu na noite de ontem. Então vamos orar por Carla também, a nossa irmã em Cristo, membro de outra igreja, mas irmã em Cristo. Então nós vamos orar por todos os enlutados, né, irmãos? Vamos orar por todas as famílias que estão sofrendo nesse momento difícil que o nosso país está vivendo, o mundo inteiro está vivendo,
mas nós vamos orar, né? Hoje eu estava lendo uma matéria que dizia que no Espírito Santo, no nosso estado do Espírito Santo, no mês de junho, a cada 41 minutos morreu uma pessoa no nosso estado. Uma pessoa morreu a cada 41 minutos no mês de junho, aqui no estado do Espírito Santo. É muita coisa. Morreu de coronavírus, fora as outras doenças, fora os acidentes, fora as outras coisas. Então, meus irmãos, são muitas famílias enlutadas, muitas famílias chorando, tristes, e nós vamos orar. Amém? Tem um hino que ele relata bem, né? Ele relata bem a experiência que os discípulos tiveram quando eles estavam em alto mar e veio uma grande tempestade. Eu penso que essa pandemia é como uma tempestade que nos alcançou estando nós em alto mar, e nós precisamos das mãos de Jesus para nos socorrer. Vamos lá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, se eu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluias! O nosso Deus nos socorrerá. Para essa oração nós vamos ter a participação do irmão Carlinhos. Ele já está aí de prontidão, e ele estará nos elevando a Deus em oração neste momento. Irmão Carlinhos.
Graças e paz. Graças e paz. Graças e paz. O irmão pode Graças e orar. paz. Saudade de todos, saudade da igreja. Esperando em Deus que tudo volte logo para a gente reunir, cultuar e louvar o Senhor, agradecer o nome de Deus. Isso, amém. Irmãos, eu queria deixar uma palavra, irmãos, sobre esta quarentena. Ela está nos ensinando sobre o mundo espiritual que há à nossa volta, né? Que quando estamos reunidos, vendo pessoas à nossa volta, nós vemos e sentimos, mas ficando longe, a gente se percebe que Deus está com nós e que tem um mundo espiritual à nossa volta, que esse mundo espiritual ele tem que ser percebido por nós, porque não só a nossa presença, mas a presença de Deus através desse mundo espiritual que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Carlinhos, ele logo no início, né, Carlinhos, dessa quarentena, desse isolamento, né? Carlinhos passou pela experiência, né, de ter contraído essa doença. Graças a Deus, você é a prova viva do poder de Deus, né, Carlinhos? Você, sua esposa. É verdade. E glória a Deus pela sua vida, pelo que Deus já fez. E agora nós vamos orar pelos outros, né? Vamos orar também, Carlinhos. Quero que o irmão ore pelos pedidos, né, que a gente já fez, e também pela vacina, né? Para que Deus apresse a fabricação dessa vacina para a gente poder ser imunizado logo e poder voltar à nossa vida normal. Amém? É verdade. Amém. Você pode orar então. Senhor Deus, querido Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor por este dia, por este maravilhoso encontro que podemos ter com o Senhor, mesmo à distância dos irmãos, mas unidos em uma só fé, que é o Senhor e o Teu Santo Espírito, Deus. Amém. Deus, eu quero entregar esse pedido de oração, Deus, à irmã que a pastora comentou agora há pouco, o Adenilson, que o Senhor esteja junto com eles, né, naquele lugar, que o Senhor esteja dando esperança de cura e esperança e fé no Senhor. Amém. Que essa doença, essa pandemia que nós temos visto, que ela tem afligido a muitos, mas que o Senhor está acima de tudo, o Senhor é muito mais do que isso tudo. E pedimos ao Senhor que, através dos cientistas, das pessoas que são iluminadas pelo Senhor, que possa adiantar logo essa medicação contra esse vírus, contra essa doença, que o Senhor possa iluminar e que essa vacina seja verdadeira, que realmente ela seja eficaz contra essa doença. Amém, mas que Pai. tudo, Senhor, seja entregue em Tuas mãos, o Senhor esteja tomando frente de tudo seja feito segundo a Tua vontade, Senhor. Amém, Porque Pai. nós temos passado dias difíceis, nós temos visto coisas difíceis que nós nunca presenciamos, mas eu sei que tudo está no controle do Senhor. A Tua palavra diz tudo isso e nós percebemos que tudo está se cumprindo, que a Tua palavra que está se cumprindo neste mundo, Deus. Então eu peço ao Senhor, essas famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor esteja confortando esses corações, essas pessoas que estão internadas, que o Senhor esteja com o Teu propósito nessas vidas, meu Deus. Que o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem controle, todo o controle em Tuas mãos, que o Senhor possa estar controlando essas vidas e dando esperança de salvação. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom te ver, Carlinhos. Tenho certeza que a igreja conseguiu matar a saudade agora, Saudade de voltar. Muito em breve, se Deus quiser. Já tá quase acabando isso tudo. Vai passar. Assim. Fique com Deus, meu filho. Deus Paz. quiser. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais um pouco agora.
com esse cântico que mostra a fé de um homem que aos olhos da sociedade não era merecedor de nada, não é? Ele não era o filho mais velho, então ele não tinha direito a grandes partes da herança, não tinha nada de valoroso, mas ele orou ao Senhor e o Senhor atendeu a sua oração e deu conforme ele clamou. Então, nesse momento, eu te convido a fazer a oração de Jabes, orando pela sua vida, orando pela sua família. Nesse momento, nós vamos entregar a nossa família, a nossa casa no altar do Senhor. Ouve, ó meu Deus, a minha oração. Atende, ó Senhor, a voz do meu clamor. Como já
Deus querido, falando com o Senhor, meu Pai, nós clamamos nesse momento pelas famílias da Tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós podemos, meu Deus, tirar boas lições desse período de isolamento que nós estamos passando, porque nós estamos mais próximos dos nossos familiares. Nós, com isso, meu Deus, estamos valorizando mais, meu Deus, a família, valorizando mais, Senhor, aquele que nós amamos, Pai. E nós estamos, meu Deus, aprendendo, Pai, a ter mais paciência, mais tolerância. Nós estamos mais sensíveis às necessidades dos nossos familiares, Pai. Nós estamos ajudando, cooperando, Senhor, mais. Estamos mais preocupados com cada um deles, meu Pai. Temos orado mais por cada um deles, Pai. E nós pedimos ao Senhor que proteja cada um dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela família que nós temos, Pai. E clamamos ao Senhor por proteção para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no Salmo de número 38. O Salmo de número 38, o arrependimento do pecador, né? E eu gostaria de pensar hoje, com base nesse salmo, sobre a perspectiva do pecado e o pecador. Quando nós lemos esse salmo, nós percebemos que o salmo ele é dividido em partes. A primeira parte, né, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 14, a palavra do salmista falando sobre as consequências do pecado. E do versículo 15 até o versículo 22, nós vemos então as atitudes que o pecador deve ter com relação ao pecado. Quais as atitudes que o pecador deve ter com relação ao pecado? E nós vamos então iniciar, vamos lendo o texto à medida que nós formos meditando nele. Amém? A palavra então vai dizer para nós, no versículo 1 e 2, ele diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as suas setas, e a tua mão recai sobre mim. Bom, nesses dois primeiros versículos, o salmista ele está relatando para nós que o pecado ele atrai para nós uma decadência espiritual, ele atrai para nós a ira do Senhor, não é? Na verdade, tem pessoas que falam assim: Deus está castigando. Meus irmãos, Deus ele não castiga, ele não é cruel. Não há no nosso Deus crueldade. O que há em Deus, e isso em uma proporção extremamente correta, é justiça. Deus ele é justo. Então, o nosso Deus, embora seja misericordioso, amoroso, bondoso, ele é justo, ele é correto, né? E na verdade o salmista, quando ele fala assim: Senhor, a sua ira se levantou contra mim, e ele vai falando sobre a ira do Senhor, ele está na verdade dizendo para mim e para você que o pecado, a execução do pecado, o decidir viver uma vida de pecado, atrai para nós as coisas horríveis que são as consequências do pecado. Fica parecendo um castigo, fica parecendo a ira, mas na verdade é uma colheita do que nós semeamos, do que nós procuramos. Nós então nos afastamos de Deus. O pecado ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus e consequentemente esse afastamento de Deus faz com que haja em nós uma perda das bênçãos de Deus, e essas bênçãos, irmãos, elas são internas. A paz ela é interna.
Tem pessoas que aparentemente por fora está tudo bem, mas ela está em conflito interno. Por quê? Por causa do pecado. O lamaçal do pecado que perturba a alma, né, das pessoas. Então nós precisamos entender que uma vida de pecado, ele vai atrair para nós sentimentos, decadência espiritual e, consequentemente, uma série de questões que fica parecendo uma ira de Deus, um castigo de Deus. No versículo 3, "Rude nos meus ossos por causa do meu pecado". Então ele vai falar aqui sobre o esgotamento físico que o pecado traz. O pecado, ele também traz problemas físicos. Meus irmãos, quem está escrevendo esse texto aqui foi Davi. E Davi, embora ele fosse um homem segundo o coração, e Deus perdoou, Deus deu a ele uma nova chance, teve um momento na história de Davi que Davi cometeu erros terríveis. Davi cobiçou uma mulher que não era sua esposa, ele acaba adulterando com essa mulher para encobrir a gravidez decorrente desse adultério. Ele mata o marido dessa mulher, né? Ele manda matar, então ele mata, né? E ele então vai adoecer. O texto fala que a doença espiritual dele traz dor para os ossos, enfraquece os seus ossos, né? Davi, ele vai sentir na carne a dor do seu pecado. E isso tudo quando ele se dá conta do erro dele. O filho dele vai nascer, mas vai sobreviver menos de uma semana e morre. E ele então vai entrar na presença do Senhor. Ele vai se vestir com roupas, né, de saco, de estopa. Ele vai ficar rolando na cinza, sem comer, sem beber nada, durante uma semana, pedindo perdão e se livrando da culpa do pecado, né? Até que o Senhor resolve ali restituir a Davi, mas a sua história é essa. Então Davi, ele está dizendo: olha, enquanto eu vivi no pecado, enquanto eu fiquei encobrindo o meu pecado, escondendo o meu pecado, foi como se os meus ossos estivessem envelhecendo, os meus ossos doíam. Ou seja, o meu corpo sentia, o físico sente um problema que é espiritual. No versículo 4 ele vai dizer assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Então ele vai dizer que o pecado, ele traz peso espiritual sobre a vida das pessoas. O pecado, ele pesa. E aí no versículo 6 a 8, ele vai relatar assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Meus queridos, o pecado, ele traz dor, cansaço, abatimento para o coração. A consequência do pecado, e principalmente do encobrir o pecado, ele é algo que mortifica o ser humano. Ele traz problema emocional, espiritual e físico. Davi ainda continua relatando, e aí no versículo 10 ele diz assim: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesmo já não está comigo. Ou seja, o pecado, ele produz fraqueza espiritual e traz falta de esperança. As pessoas,
Quando nós vemos, né, pessoas no lamaçal do pecado, pessoas que estão em situação deplorável. Às vezes é comum que as pessoas falem assim: nossa, mas se ele quisesse, ele podia sair dessa. Mas sabem, meus irmãos, as pessoas, quando elas se afundam no pecado, elas acabam perdendo a esperança, achando que não há solução, não tem solução. Eles acham que não são merecedores da graça e da salvação de Jesus, se acham indignos do perdão. Eu tenho uma colega, uma amiga, né, que o marido dela adulterou e ela descobriu e tudo, e ele pediu perdão para ela, mas ele não quis continuar casado. Ela perdoou ele, ela amava ele, ela queria o casamento, queria sustentar o casamento por amor, e ele não aceitou, porque ele falou assim: eu não sou digno de estar casado. Ele não se achava digno de ser perdoado. Olha que coisa triste, meus irmãos. E isso já tem muitos anos. E conversando com essa mulher, ano passado eu conversei com ela sobre isso, e eu percebi assim que depois de mais de 15 anos de separados, ela ainda ama esse marido, ela ainda ama ele, e ele está lá sofrendo, se martirizando por causa de um pecado, de um erro que ele cometeu. Não entende a graça de Jesus, não entende que os pecados eles podem ser perdoados, que é o que Davi então vai falar, né? Davi ele apresenta aqui as terríveis consequências do pecado, mas Davi também, a partir dos versículos seguintes, ele vai mostrar para nós, irmãos, como nós podemos mudar a história se nós corrermos para o Senhor. Davi, quando ele se dá conta do pecado dele, quando ele se dá conta de tudo que ele estava colhendo, que ele estava sofrendo por consequência do seu pecado, ele corre para o Senhor. Ele rasga suas vestes reais, ele veste roupas simples, ele fica rolando na cinza, ele fica ali chorando, orando ao Senhor, reconhecendo o seu erro, o seu pecado e clamando pelo perdão do Senhor. Há solução. Não existe. O único pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O único pecado. Rejeitar a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, esse pecado, ele não tem perdão. Agora, todos os outros pecados podem ser perdoados, porque o nosso Deus é poderoso para isso. Então, meus queridos, a palavra do Senhor do versículo 18, ele vai dizer assim, o salmista diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ou seja, ele vai dizer: eu então vou confessar os meus pecados. Irmãos, confessar. Eu preciso confessar para a pastora? Eu preciso confessar para... Não, é para Deus. É para Deus. Nossa confissão tem que ser para o Senhor. É falar para Ele: Senhor, olha o que eu fiz isso. Eu não sou digno, Senhor, mas eu peço perdão. Eu sei que o Senhor pode me dar dignidade novamente. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. A palavra do Senhor tem vários textos que falam sobre confissão. Neemias 1, versículo 6, Provérbios 28, versículo 13, Daniel 9, versículo 20, Atos 19, versículo 18, 1 João 1, versículo 9. São vários versículos que falam sobre a importância de confessar a Deus os nossos pecados. É falar para Deus: Senhor, eu fui fraco e eu pequei, eu errei, Senhor. Me perdoa, me ajuda, me fortaleça, me dá uma nova chance.
No versículo 18 ainda, na parte B, eu vou ler novamente, ele diz assim: suporto tristeza por causa do meu pecado, ou seja, arrependimento. Ele está dizendo, eu sinto arrependimento. Porque sabe, meus irmãos, também não adianta você confessar um pecado que você quer fazer de novo. Eu vou falar, eu vou confessar, vou pedir perdão, mas amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer e vou fazer de novo, porque eu quero continuar nisso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de confessar, mas com o coração arrependido. O que o salmista aqui está dizendo para nós é de arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é ficar se punindo, sofrendo, entristecido, achando que é o pior, que é o último dos mortais, que é pior do que todo mundo, que é desprezível. Não! Arrependimento é você reconhecer o seu erro e decidir mudar, é mudar a rota, mudar a direção, mudar de vida, mudar a posição. Então, meus queridos, Davi, ele está dizendo para nós que ele quer mudar, ele quer reconhecer a gravidade do pecado e ele quer mudar de vida. Nunca é tarde para mudar de vida. Tem pessoas que falam assim, fez tanta coisa errada, agora é crente. Agora que já está velho, ficou crente. Depois que fez esse monte de coisa. Meus irmãos, glória a Deus. Porque nunca é tarde para se consertar com Deus. Bom seria se tivesse se consertado antes, para viver uma vida maior na presença de Deus. Mas sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que até no último minuto, no último fôlego de vida, se houver confissão e arrependimento, o Senhor perdoa os pecados. Agora, o que nós não podemos fazer e o que nós não encontramos aqui na palavra é Davi falando assim, Senhor, mas eu cobicei porque a mulher estava tomando banho lá do lado de fora e eu vi, porque ela estava se exibindo para mim e a minha carne é fraca. Eu fiz isso porque senão os outros iam falar que eu não sou homem, ou porque se ele ficasse justificando o pecado dele, ele não estaria nem arrependido e a confissão do pecado dele não seria real. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que elas vivem a vida justificando os erros. O seu erro, meu erro, é meu erro, seu erro e ponto final. Jesus teve todas as oportunidades de pecar e não pecou. E ele era 100% homem. Jesus, ele tinha um monte de mulher que andava com ele, que cuidava deles, levava comida, lavava as roupas para ele. Quando ele chegava nas casas, eram mulheres que serviam, mas ele não adulterou, ele não se prostituiu. Ele teve a oportunidade de mentir e ele não mentiu. Ele teve a oportunidade de bater nos outros, de brigar e ele não fez isso. Ele teve a oportunidade de fazer uma série de coisas, de cometer uma série de pecados e ele não pecou. E nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos perseguir isso, esse ideal. A nossa carne é fraca, nos chama para o pecado? Sim. Mas nós vamos lutar contra a nossa carne e o desejo de pecar. Nós vamos buscar ao Senhor, confiar nele e vamos receber do Senhor. Vamos receber do Senhor a vitória que vem dele. A palavra do Senhor diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós pecamos.
estamos longe da glória de Deus. Mas Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para quê? Para que eu e você pudéssemos confessar nossos pecados, nos arrepender e mudar de vida e viver uma vida que glorifica o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Se você tem aí algum pecado de estimação, arrependa-se, confesse esse pecado para o Senhor e decida mudar de posição. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos viver um evangelho pleno na presença do Senhor. Vamos orar? Deus querido, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Peço a Deus que o Senhor complete essa palavra em cada coração, nos dando a tua paz, a tua graça e o teu amor. Fica conosco, Pai. Precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Cuide-se, igreja. Vamos ficar firmes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem na paz. Eu faço parte de um povo escolhido que mostra a esse mundo a verdade e o caminho. Eu faço parte da geração que canta e vive o que prega. Eu nunca estou sozinho, que não teme acusação. Como um soldado enfrenta toda a guerra pelo rei, um exército que nunca esmorece, mesmo quando o medo e a indecisão tomam conta do meu coração. Eu vou gritar pro mundo que a esperança é Jesus. Vamos invadir essa terra, anuncia a verdade que é Jesus, a verdade que é Jesus. E enfrentar de vez essa guerra, anuncia a verdade que é Jesus, a verdade que é Jesus. De um povo escolhido que mostra a esse mundo a verdade e o caminho. Eu faço parte da geração que canta e vive o que prega. Eu nunca estou sozinho, que não teme acusação.